Gálatas 5, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede ou cuidado que não sejais mutuamente destruídos. Vamos ler mais uma vez, versículo 13. Acompanhe comigo, deixe sua Bíblia aberta durante a pregação, por gentileza. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Oremos. Senhor, quem é digno de abrir o teu santo livro? Quem é digno de se dirigir ao Senhor? Nós somos miseráveis pecadores que não temos direito a nada. Não há em nós nenhum mérito. Não há em nós nada que vá te surpreender. Se até o desejo de te adorar vem de ti. Tua palavra nos diz que nós não sabemos orar como convém, mas o teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Toma aqui, ó Deus, cada coração nessa noite. Saiamos daqui convictos de que o teu Espírito Santo falou aos nossos corações. Hoje, se ouvirmos a tua voz, que a gente não endureça o nosso coração, mas que nós saiamos daqui, a começar do pregador, transformados pelo poder da tua palavra, para a tua glória, edificação dos santos e conversão dos ímpios. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa carta aos Gálatas é a carta da liberdade cristã. Essa carta, segundo Lutero, ensina que os Gálatas tinham sido levados da lei para a autêntica fé cristã. Essa carta, ela vai falar da liberdade que nós temos agora em Cristo. Essa carta vai tratar que nós não temos motivo algum para nos gloriarmos, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para nós e nós para o mundo. Paulo escreve agora a uma igreja, a igreja da Galácia, que após a partida de Paulo estava voltando aos ritos judaicos, estava voltando a práticas judaicas. Uma delas, por exemplo, era a circuncisão, onde se cortava o prepúcio masculino. E eles então estavam querendo obrigar as pessoas que tinham se convertido a Cristo, se convertido ao Evangelho, agora a viverem de maneira a praticar o judaísmo. Estavam obrigando as pessoas que se tornaram cristãs a praticarem ritos, celebrações e, sobretudo, práticas de circuncisão e de liturgia e de adoração que pertenciam ao judaísmo. E aí Paulo escreve a esses irmãos da igreja da Galácia e ele diz que esses irmãos estavam sendo tomados por um feitiço. E ele diz: insensatos Gálatas, quem enfeitiçou vocês? Não foi diante de vocês se Cristo foi crucificado? Não foi diante de vocês se Cristo foi exposto, foi morto?
Será que vocês são salvos pelo quê? Pela prática da lei, pela prática da justiça que vocês acham que possuem? Ou será que vocês são salvos pelo sangue do Cordeiro de Deus? Será que vocês são salvos pelo currículo de vocês, pela capacidade intelectual de vocês, pela sua faculdade, pela sua formação teológica, acadêmica? Será que vocês são salvos pela prática devocional de vocês? Ou será que vocês são salvos pela cruz, pelo sangue do Filho de Deus? E aí Paulo começa a anunciar no capítulo 1, e ele diz: ainda que nós, ou mesmo anjo do céu, vos anuncie um evangelho diferente do qual vos tenho anunciado, que seja anátema, que seja maldição, porque estava sendo anunciado nessa igreja um outro evangelho, um evangelho que era diferente, e Paulo ele é categórico, ele diz: ainda que um anjo do céu, ainda que eu, o próprio Paulo, vos anuncie um evangelho diferente, que seja amaldiçoado, que seja maldição. E aí Paulo fala nos capítulos 1 e 2 que nós somos justificados pela obra de Cristo em nosso favor. Nós somos justificados pelos méritos de outro. Porque nós quebramos todas as leis de Deus. Nós merecemos a sua santa e justa ira contra nós. E não há nada que nós façamos, por melhor que seja, que possa justificar um pecador diante de Deus. As nossas melhores obras diante de Deus são como trapo de imundícia, é o que diz a palavra. Então a única forma de um pecador ser salvo, a única forma de um pecador de fato herdar o reino de Deus, é se ele for justificado por Jesus Cristo. As únicas obras de justiça que servem para justificar um pecador são as obras de Cristo. Você pode até ser justificado na sua família, você pode até ser justificado na sua igreja, pelas pessoas que convivem com você, você pode até ser justificado no seu trabalho, mas o que você necessita desesperadamente é ser justificado por Jesus Cristo. E a religiosidade judaica e hoje a religiosidade também do cristianismo, ela produz esse desencargo de consciência na gente. E aí Paulo escreve em Gálatas 2, e ele diz o seguinte: se a justiça vem pela lei, se eu sou declarado justo pela prática da lei, então Cristo morreu inutilmente. Foi em vão a morte de Cristo. Se nós somos cristãos porque nos sentimos melhores do que as pessoas, se nós somos cristãos porque achamos que fazemos coisas que as outras pessoas não fazem, talvez o nosso cristianismo esteja severamente errado. E o pior de tudo, a gente pode estar perdido achando que não está. Se você chega para um muçulmano e pergunta por que você vai herdar o paraíso de Alá, e ele vai dizer: realmente porque eu fiz tudo certo, eu segui aquilo que Maomé falou. Eu tenho um Alcorão como meu livro, e eles seguem de verdade. Se você pergunta a uma religião shintoísta, se você pergunta a uma religião dessas, e que o que é que você está falando, pastor? Que os caras ficam meditando o dia todo. Ele vai dizer: não, eu sou salvo porque eu faço meditações. Se você pergunta as religiões místicas, essas religiões espiritualistas, se você chega para um espírita, possivelmente ele vai dizer a você: por que você é salvo? Porque eu faço boas obras, porque eu pratico caridade, porque eu ajudo as pessoas. Mas se você pergunta a um verdadeiro cristão: por que você é salvo? Ele vai dizer a você: eu quebrei todas as leis de Deus. Mas como assim? Eu sou merecedor da ira de Deus, do inferno eterno. Eu mereço a sua santa e justa ira contra mim. Mas eu estou confiando na virtude e méritos de outro, Jesus Cristo, meu Salvador, que assumiu o meu lugar, que assumiu a dívida que eu não era capaz de pagar. Imagine você dever a alguém uma dívida de 500 mil reais e você não ser capaz de pagar. E você não ter condições alguma de pagar essa dívida. E vai vir um agiota que vai condenar você, que vai acabar com a sua vida. E aí chega uma pessoa na sua casa, quem dera isso acontecesse, né? O agiota geralmente aparece e mata mesmo. Mas a pessoa aparece e diz assim: olha, não se preocupe, a sua dívida está paga, está quitada. Os 500 mil reais que você deve, está tudo pago, está tudo quitado. Significa que você não fez alguma coisa para merecer? Não. Significa que a dívida não existia? Também não.
Significa que esses 500 mil, que você não estava destinado à morte? Não. Significa que alguém assumiu o seu lugar, que alguém assumiu a dívida que era sua, que você não tinha condições alguma de pagar, que alguém tomou o seu lugar, que alguém pagou um alto preço por você. Isso deveria fazer, meus irmãos, nos quebrantarmos todos os dias. Isso deveria nos fazer rasgarmos as nossas vísceras diante de Deus, rasgarmos os nossos corações diante de Deus. Isso deveria fazer com que o nosso coração se quebrantasse em arrependimento, em contrição. Isso deveria fazer com que nós regássemos o nosso leito de lágrimas em oração. E o que Paulo mostra é que a lei serve como aio, ou seja, como tutor. A lei produz a ira. A lei revela o pecado. A lei ressalta quem você é e quem Deus é. A lei ressalta um Deus santo, justo, puro, verdadeiro, perfeito. E ressalta um ser humano morto em seus delitos e pecados, carente de redenção. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí ele chega no capítulo 5. E ele diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo libertou você. Permaneça firme e não se submeta mais a jugo de escravidão. A liberdade cristã, a liberdade que Cristo produz e propõe a você, não é a liberdade que o mundo dá. A liberdade que Cristo dá é a liberdade para amar, é a liberdade para servir, é a liberdade para mortificar o pecado, é a liberdade para viver para Deus e não para o seu eu, é a liberdade de viver para o seu próximo e não mais para você, é a liberdade para dizer, como disse Paulo em Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, agora não são mais meus sonhos, mas os sonhos dele. Não são mais os meus projetos, mas os projetos dele. Não é mais a minha vida, mas é a vida dele. A liberdade cristã é diferente da liberdade religiosa. Normalmente os líderes religiosos, Jesus disse que eles colocam fardos pesados sobre os ombros dos homens, mas com o dedo eles não querem movê-los. Eles pregam contra o adultério, mas adulteram. Eles pregam contra a fornicação, mas fornicam. Eles pregam contra a prostituição, mas prostituem. Eles pregam contra a desonestidade, mas são desonestos. A liberdade que Cristo propõe, ela se encontra num caminho bastante estreito. Charles Haddon Spurgeon, pregador batista, ele disse que o caminho estreito se encontra entre o rochedo e o redemoinho. A característica do rochedo principal é a sua rigidez, é a sua dureza. A característica do legalista religioso é essa. Por isso, cegueira espiritual é você perceber o pecado de todo ser humano, menos o seu. É você notar o pecado de todo mundo, menos o seu pecado. É você perceber o pecado de todas as pessoas, menos o seu próprio. E o legalista, ele vive assim. A oração do legalista, que não experimentou a liberdade em Cristo, é a oração do fariseu, que diz: ó Deus, obrigado porque eu não sou como os outros homens, roubadores, adúlteros, idólatras. Eu ainda jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como os outros. O legalista, ele, na verdade, quer fazer as coisas para ser aceito. E a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes aquilo que a gente chama de zelo pelo Evangelho, zelo pela obra de Deus, muitas vezes não passa de legalismo religioso.
João Calvino dizia que zelo sem piedade é como uma espada na mão de um lunático. Pensou o cara for para a guerra cheio de zelo, com a espada na mão. Eu vou guerrear agora. Se ele não tiver os olhos espirituais, ele vai cortar a cabeça de todo mundo. Zelo sem piedade é como uma espada na mão de um lunático. Mas a liberdade em Cristo, além de não ser legalismo, também não é libertinagem. Agora eu sou livre em Cristo, eu posso fazer o que eu quiser. Não. Paulo diz em Romanos 6,14: continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. A gente não pode continuar em prática de pecado para que a cota da graça então possa aumentar. Não. Como nós que morremos para o pecado, podemos continuar a viver nele. Se vocês lerem a história de homens e mulheres piedosos que Deus usou na história, tinha uma mulher chamada Susana Wesley, minhas irmãs. Susana Wesley tinha 12 filhos. E essa mulher orava, no mínimo, 1 hora todos os dias. Ninguém sabia, ninguém dizia sobre ela. Ninguém sabia, a não ser o seu marido. Nós precisamos, aqui, o mundo precisa de mulheres piedosas. Deus não precisa da sua compaixão, não. Deus não precisa da sua bondade, não precisa do seu amor. Ele não precisa de nada de você. Deus não precisa de você. Mas o próximo precisa. O outro precisa de você. Os seus irmãos precisam. O seu pastor precisa. E a nossa visão, infelizmente, acerca da vida cristã, a nossa visão acerca da igreja, a nossa visão acerca de pastor, lamentavelmente é distorcida. A gente pensa que pastor é leão de chácara, que tem que fiscalizar a vida dos outros, que tem que saber onde é que você vai, com quem você anda falando no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. E por causa daquilo que a gente aprendeu, a gente se esquece da palavra de Deus quando o apóstolo Pedro diz aos pastores: pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, não por dominação, ou melhor, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. E ele diz aos pastores: não hajam como dominadores. Isso martela minha consciência todos os domingos, todas as vezes que eu sento ali, aqui nessas cadeiras e subo a esse púlpito. Eu ouço o ecoar do Espírito Santo no meu coração dizendo: não haja como dominador dos que lhe foram confiados. Mas isso se opõe àquilo que nós aprendemos, porque a ótica que nós aprendemos no mundo, infelizmente dentro da igreja, é uma ótica de domínio, é uma ótica de relação, de domínio, de opressão e de manipulação das pessoas. A visão que nós temos de igreja é totalmente distorcida. A igreja, para o apóstolo Paulo, é um organismo vivo, é o corpo de Cristo. Você já viu alguém que ama o seu próprio corpo, ferir o seu próprio corpo, a não ser que a pessoa esteja doente? Você já viu? Se eu cortar a minha mão, vai acontecer o quê? Vai afetar todo o corpo. Se você fizer um corte aqui na sua garganta, vai afetar todo o corpo. Se você fizer um corte na sua orelha, vai afetar todo o corpo, vai sangrar. No entanto, o que está tentando mostrar aos Gálatas é o seguinte: se vocês se morderem uns aos outros, se devorarem uns aos outros, vocês vão se destruir mutuamente. Vai ser igual um time de futebol. Pega o time do Vitória hoje, Fé. Ian deve estar feliz hoje. O Vitória não ganhou do Bahia. Mas assim, pega o time do Vitória e coloque lá para jogar com o Bahia. Você vai ver o seguinte: pode ter o melhor treinador. Se o elenco for ruim, o time não funciona. Pastor, que comparação louca, esdrúxula é essa? É sim. A melhor igreja com o melhor pastor, que era Cristo, dos 12, tinha um que era um diabo, Judas. Eu não vou mais para a igreja porque a igreja está cheia de hipócritas. Venha, tem lugar para mais um. A fila é grande. Eu não vou para a igreja porque
as pessoas na igreja são assim, são assadas, então fica aí, meu filho, vive como você quer. Conta-se que um cristão, dia 2 de novembro, cristão católico, foi levar flores no dia dos finados para um defunto que amava muito. E chegando lá no cemitério, ele colocou as flores, começou a fazer as suas orações, e vocês sabem o respeito que nós temos pelos irmãos católicos. Eu falo isso com muita responsabilidade, sabendo do que estou dizendo, pela graça de Deus. E aí ele chegou lá, e de repente ele olhou e viu um budista. E o budista fez pior, o budista pegou e trouxe comida para outra sepultura. E ele começou então a questionar no seu coração e a dizer: como é que pode? Trouxe comida. Que idiota. Como é que traz comida para um defunto? É muito burro esse cara, trouxe comida para o defunto. O defunto vai levantar e vai pegar essa comida? Meu Deus, que cara tolo. E aí o rapaz respondeu a ele: é pela mesma razão que o defunto não vai levantar para cheirar as flores. Porque o diferente para nós é o menor. O diferente de mim é o não presta, né? Isso é histórico. A gente confundiu unidade com uniformidade. Ou seja, a gente acha que todo mundo tem que ser da mesma forma que a gente. Tem que concordar em tudo conosco. Tem que ser do nosso mesmo jeito, senão não presta. Se fulano erra em nós em 1%, a gente descarta os outros 99%, porque a gente não vê o todo. Nesse sentido, lamentavelmente, a nossa fé tem que deixar de ser uma fé infantil e passaram a ser uma fé madura. A Bíblia diz: quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Quanto à malícia, sejam como crianças. Mas quanto à maneira de pensar, sejam adultos. Porque o eu só vai ter um escape: o outro. Se o eu não transcender para o outro, ele vai morrer. É o outro com pecados diferentes dos seus, mas ainda assim pecados. É o outro que você julga ser lascivo, que está na mesma carta aos Gálatas, outro pecado chamado glutonaria. Tem gente que come demais e acha que não é pecado. Come igual um... Glutonaria está entre os pecados que a Bíblia lista, entre os quais os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não existe pecadinho nem pecadão. Mas aí, o que acontece, meus amados irmãos? A palavra de Deus, ela continua nos ensinando. Podia terminar o sermão aqui, vocês irem para casa. Mas, em primeiro lugar, queria lembrar aos amados irmãos e amigos, versículo 13, acompanhem comigo. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Vocês foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, a liberdade cristã não é uma licença para viver na prática do pecado. A liberdade cristã não é uma licença para viver em prática de pecado. A liberdade cristã não é uma licença para viver uma vida lasciva, libertina. A liberdade cristã não é uma licença para você magoar as pessoas. A liberdade cristã não é uma licença para você viver a sua vida centrada no eu e não no Senhor. A liberdade cristã não é uma licença para você viver a sua vida como bem entender, como der na telha, não.
A liberdade cristã implica que você não deve fazer uso dela para dar ocasião à sua natureza pecaminosa. É por isso que Paulo vai dizer: andai em espírito e não cumprireis e não satisfareis os desejos da carne. Você precisa andar em espírito. É muito fácil hoje cair em espírito. É muito fácil hoje falar no espírito, mas é difícil andar no espírito. Porque andar no espírito significa que você tem que agora mortificar o seu eu. Significa agora que a sua vida é governada não pelo ego. E o pior demônio que atua hoje na igreja brasileira se chama eu, se chama ego. Esse demônio que a gente vê falando, mudando a voz, falando assim de maneira, sabe, forte, esse é o mais fraquinho. Esse que grita na televisão, esse é o mais fraco. O pior demônio é aquele que oprime dando sorrisos. O pior demônio é aquele que abraça, passando de amigo e apunhalando pelas costas. Os grandes endemoniados do Brasil, eu já disse isso a vocês, também usam terno e gravata. Os grandes endemoniados hoje no nosso país também são religiosos. Esse é o pior demônio. Porque ninguém vai ao inferno por causa de Satanás. E ninguém, quando é tentado, diz a palavra de Deus, diga: o diabo praticou estupro contra mim. Não. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo e levado pelo seu próprio desejo. E o pecado consumado então gera morte. Você precisa lembrar que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou esse livro irá afastar você do pecado, ou o pecado irá afastar você desse livro. Não tem meio termo. Ou você crescerá numa vida piedosa, numa vida santa, separada para o Senhor, que sempre se arrepende, ou você crescerá em impiedade e o seu coração se tornará cada vez mais duro como uma pedra. Em segundo lugar, a liberdade cristã não é licença para explorar o próximo. Parte B. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. A liberdade cristã não é uma licença para você explorar o próximo. Quem ama não explora, quem ama serve. Quem não vive para servir, não serve para viver. Isso é muito mais do que um chavão. Quando nós olhamos a parábola do bom samaritano, a Bíblia conta que passou o sacerdote e viu aquele homem caído. Passou o pastor, viu aquele homem caído. Passou o levita, o seminarista, viu aquele homem caído. Até que passou o samaritano e cuidou das suas feridas e o ajudou e o deu assistência. A liberdade cristã não é uma licença para explorar o próximo. Não é uma licença para explorar o próximo. Nós precisamos lembrar que Jesus nos chamou para sermos diferentes e não esquisitos. Ser cristão não é ser esquisito. Ser cristão é ser diferente. Vós sois o sal da terra, e se o sal perder o seu sabor, não servirá para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se põe uma lâmpada escondida debaixo de uma gaveta, ou dentro de um armário, não. A liberdade cristã implica que você deve servir ao outro pelo amor. Acho que talvez só Hebe e Israel tenham visto isso por estarem no ensino médio. Vocês vão ver ainda. Mas é dessa forma. A, que é igual a B, que é diferente de C. A é igual a B, que é diferente de C.
Eu, que sou igual a Breno, que somos diferentes de Esther e Glória Maria. Então, no meu conceito, Glória Maria e Esther não prestam. Só presta Breno, que é igual a mim. Isso é a fé dos pagãos. A fé dos pagãos é assim. Só aceita quem é igual a você. Mas a fé cristã escolhe um gago como Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Escolhe Jeremias, muito jovem, para falar. Pedro. Escolhe até o ex-assassino, Paulo de Tarso. E eu fico imaginando Paulo chegando na igreja primitiva, Ananias e Companhia Limitada. E alguém dizendo assim, mas rapaz, é Paulo, é Saulo, ele matou teu filho. Rapaz, eu tô primo de Estevão, e rapaz, ele segurou a capa lá, é o terror, persegue a gente. Não deixa a gente quieto. Pois é, o caminho de Damasco pegou ele e agora ele é cristão. Ele era cego espiritualmente, agora ele vê. Eu vim para julgamento, disse Jesus, para que os cegos vejam e para que os que veem se tornem cegos. Nosso problema é que nós achamos que enxergamos demais. Nós achamos que vemos muito. Por que está pregando isso, pastor? Se lembre de que você só está aqui por um milagre da graça. Você é só um ponto em um planetinha chamado Terra, que tem uma estrelinha chamada Sol, dentre outras tantas bilhões de estrelas, dentre outras tantas bilhões de galáxias, de uma galáxiazinha chamada Via Láctea, que é a nossa. De vez em quando eu converso com algumas pessoas, eles dizem assim, você sabe com quem você está falando? Eu sei, você é um habitantezinho do planetinha, que tem uma estrelinha chamada Sol, que tem uma galáxiazinha chamada Via Láctea, dentre tantas outras bilhões de galáxias, e você poderia não estar aqui. Mas se você está aqui é porque Deus tem um propósito na sua vida. E o propósito dele é que, conhecendo a Cristo como o único Deus verdadeiro, você seja salvo e experimente a vida eterna. A liberdade cristã não é licença para explorar o próximo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz, sem mais que ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Lembra aquela música do pastor Paulo, do grupo Logos, né? Ele diz, quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a aprender a mesma voz que hoje chama e diz, segue-me. E não importa o que eu tenha que deixar, quero levar comigo minha tão pequena fé, para repartir por onde Deus mandar o seu amor. Quais as marcas você tem deixado? O que acontecia naquela igreja que Paulo escreve, a igreja da Galácia, é que eles estavam dizendo que eram cristãos, mas o que prevalecia no seu dia a dia era prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. E Paulo disse, olha, se vocês estiverem praticando essas coisas, pode ser evidência que vocês nunca foram regenerados. A gente precisa deixar de se preocupar tanto com os pecados alheios e começar agora a enxergar o nosso próprio coração. Enxergar que se o outro perecer,
ele vai dar conta a Deus no dia do juízo. Se fulano que não busca a Deus perecer, vai dar conta a Deus no dia do juízo. Nosso trabalho é pregar o evangelho a todas as pessoas. Agora, e a minha vida? E o meu coração? Nós cantamos aqui nessa noite, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Às vezes a gente canta as coisas, mas a gente não reflete o que está cantando. Às vezes a gente só verbaliza, mas reflete muito pouco o que nós estamos cantando. Às vezes a gente balbucia palavras. Porque o homem segundo o coração de Deus, que era Davi, talvez se Urias tivesse a chance de perguntar a Davi, mas defunto não fala. Talvez Aitofel, que viu o que Davi fez. Aitofel era provavelmente o pai de Betseba. Talvez Aitofel podia até dizer: me diga que tipo de coração é o seu, Davi. Que tipo de coração de Deus é esse que comete um homicídio e um adultério? Me diga que coração de Deus é esse, porque se você diz que tem um coração de Deus e que você é um homem segundo o coração de Deus, e se o Espírito do Deus que você diz que serve diz que você é um homem segundo o coração de Deus, que tipo de coração é o seu? E aí? Porque o coração de gente, como você já ouviu falar, é terra que ninguém pisa. E o meu coração e o seu, ele é enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Lutero dizia: o coração é falso no que faz e inconstante no que promete. O coração é falso no que faz, inconstante no que promete. Por isso o reformador alemão pôde dizer: eu tenho mais medo do meu coração do que de todos os papas e cardeais, porque Jesus disse que é do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as intrigas, as cobiças e o engano. Mas você diz que recebeu um novo coração do Pai. Você diz que recebeu um coração regenerado. Um coração transformado. E não está preocupado com o tempo da mensagem, eu creio, né? Coreia do Sul, o pessoal fica até... ninguém pisca. No Brasil que é essa cultura, né? Os crentes no tempo da política, vamos votar! Mas não é o mesmo zelo para pregar o evangelho. Não é o mesmo zelo, ardor, paixão pela verdade. Não existe. Porque eu só anuncio aquilo que eu comunico. Esse pastor chato que todas as vezes que eu pregando esse evangelho é repetitivo. Errado é quem está no país de igreja perseguida, que nunca ouviu falar, doido para ter uma página da Bíblia que você passa durante a semana e não abre. Não use a liberdade cristã para explorar o próximo. Você pode até se achar um cristão, mas a não ser que Jesus Cristo seja tudo para você, você não é cristão. Você pode até se achar de certa forma um cristão, mas quem não ama o pequeno, grave isso, preste bem atenção, quem não ama o pequeno também não ama o grande. Se você não amar também os seus irmãos, se você não amar o diferente de você, o ser que é diferente de você, a Bíblia diz que quem não ama ao seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Esqueça isso. A religião não, a religião está tranquilo. A religião o cara pode dar glória a Deus e pisar no outro. A religião o cara pode dar glória a Deus e xingar a mãe durante a semana. Na religião a consciência cauterizada, cega pelo pecado, deixa a sua consciência confortável. Mas o evangelho, o Espírito Santo de Deus acusa a sua consciência para convencer você do seu pecado, para lembrar a você quem você é, quem Deus é e que você precisa de arrependimento. Em último lugar,
Versículo 14. Porque toda a lei se cumpre em um só mandamento, em um só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A síntese da lei de Deus, a síntese da liberdade cristã é o amor. A lei de Deus, a Torá de Deus, os mandamentos de Deus: não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Se resume num só mandamento. A síntese é uma só: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Aí eu pergunto: você gosta que os outros falem mal de você? Nem eu. Então a gente precisa se arrepender e parar de falar mal uns dos outros. Você gosta de ser humilhado? Nem eu. Então pare de humilhar as pessoas. Você gosta de ser tratado com arrogância, com geniosidade? Então pare de agir assim com os outros, porque a síntese da lei de Deus é amar o próximo como a si mesmo. Se não crê nisso, rasgue a sua Bíblia, ou então procure uma religião que seja mais confortável. Ou procure um pregador melhor que o seu pastor, já que ele não é tão bom assim. Ou procure outra igreja melhor do que essa, já que essa aqui é cheia de defeito, porque tem gente. Não tem ET. Até hoje nunca acharam, né? Tem alguns por aí, mas enfim, deixa para lá. Um homem só deve olhar outro homem de cima para baixo quando for para ajudá-lo a se levantar. Um homem só deve olhar outro homem de cima para baixo quando for para ajudá-lo a se levantar. Porque o Rei do Universo, o Senhor soberano sobre todas as coisas, pegou uma bacia e uma toalha e ensinou que o maior é aquele que serve. Enquanto muitos matam por amor ao poder, o único Deus verdadeiro ensinou que é possível triunfar pelo poder do amor. Pelo poder do amor. Pelo poder do amor. O amor que cobre uma multidão de ofensas. Que não se ira. Não se ensoberbece. Entende que amar o próximo como a si mesmo é a síntese da lei da liberdade, da lei do eterno, que habita a todo aquele que verdadeiramente crê. Que nessa noite você possa refletir. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, cuidado, para que não sejais mutuamente destruídos. Tudo que você faz no universo volta para você. Você sabe o que é o pior para uma pessoa que não ama? Não é para o outro, não, é para ela mesma. Porque quem não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. E nós não somos justiceiros de Deus. Nós não somos a quarta pessoa da Trindade. Você e o pastor não são a última bolacha do pacote. A gente tem que reconhecer a nossa arrogância. Descer novamente à casa do oleiro. E dizer: Senhor, me faz voltar à liberdade cristã. Não para viver uma vida libertina. Não para viver uma vida meramente religiosa. Mas para amar
assim como o Senhor me amou e se entregou por mim. Que Deus em Cristo, meus irmãos, nos abençoe, que Ele nos dê graça. Não pense só que você está muito aquém do que deveria ser. O seu pastor também está muito aquém do que deveria ser. E sei que preciso mudar e muito. E sei que preciso me arrepender muito dos meus pecados. Eu sei disso. Mas a gente não pode se devorar uns aos outros, senão a gente vai se destruir. E o pior de tudo é no dia do juízo a gente ouvir do Senhor: eu nunca te conheci, você não quer isso e nem eu. Você quer ouvir do Senhor: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Olho nenhum viu, mente nenhum imaginou, ouvido nenhum ouviu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém.